Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta segunda-feira, logo pela manhã do dia 11/11 de 2024. Eu retorno aqui depois de aproximadamente estar um dia ou mais de 24 horas sem subir um vídeo nesse canal, porque afinal de contas, meu irmão, ninguém tem sangue de barata. E depois do sábado, aonde eu fiz um vídeo de pós-jogo e também fui lá pro NTCast e extravasei, eu acho que eu até passei do tom, acabei passando mal, e aí ontem eu preferi ficar de molho, até pensei em fazer um vídeo meio-dia, até pensei em fazer uma live 8 da noite, mas cancelei, porque estava sem condições. Hoje já consegui estar mais tranquilo, um pouco mais calmo, então hoje vamos trocar uma ideia, porque é incrível como o time do Vasco tinha tudo para terminar o ano bem, era só desempenhar, era só representar, era só fazer o básico, que era aí pelo menos correr em campo, mas essas últimas atuações, e o Vasco também de 12 partidas, só ganhar 2 entre empates e derrotas, e aí a gente está vendo a queda brusca desse elenco, parece que a crise está se instaurando, de maneira que o nosso presidente parece também não ter o controle da crise, ou pelo menos o psicológico, já voltou a bloquear um monte de pessoas, já voltou a excluir do seu perfil, depois foi lá, desbloqueou, tem essa questão também dos gregos que agora estão se manifestando em redes sociais, a ponto de artista global pedir o Pedrinho para atender o telefone, é jogador desabafando em redes sociais. Cara, será que até o Verret está insatisfeito? Bom, então tem muita coisa para a gente poder mostrar, para a gente poder debater, porque para quem que não podia falar, agora pode falar, só que não quer falar, sumiu, e ninguém sabe aonde está o Pedrinho, ninguém sabe aonde está o Marcelo Santana, ninguém sabe aonde está o Felipe, que são os homens fortes do futebol do Vasco da Gama, e parece que o Vasco está largado, abandonado, agora vai ter 11 dias, e a pergunta que não quer calar, 11 dias para quê? Para treinar ou destreinar? Porque toda vez que o Vasco para a data FIFA, o Vasco retorna pior. Então são tantas incertezas, são tantos problemas que fica aquela pergunta: será que o Pedrinho vai conseguir contornar isso tudo? Vai ter capacidade, vai ter maturidade, vai ter psicológico, frieza que um presidente precisa ter? Bom, isso tudo depois da vinheta nós vamos conversar, porque olha, o que não falta é notícias. Todos esses porém que eu coloquei aqui são tudo informações que nós vamos trazer depois da vinheta. Ah, e mais uma, tá? A Justiça já marcou a data ali para decidir quem vai ficar com o controle do Vasco da Gama. Então, depois da vinheta, eu retorno aqui com muitas informações. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos, independente do momento do Vasco, se é bom ou ruim, faça chuva, faça sol, com Wi-Fi ou dados móveis, indo para o trabalho ou em casa, independente de onde você esteja, muito obrigado por essa moral que vocês me dão aqui todos os dias. Bom, quem quiser deixa o seu like, quem quiser comente. No final de tudo, se você achar que deve se inscrever nesse canal, se inscreva. Nesse momento aí, rapaz, aonde o Vasco acha a crise, ou o Vasco, né, ele busca a crise, aonde não tem, a única coisa que eu não vou te pedir são essas coisas. Faz aquilo que você achar melhor e vamos aqui para as informações do Vasco da Gama. Só dá uma olhadinha aqui, eu tô na tela certa, só para não vazar nenhuma conversa de WhatsApp. Eu estava aqui 3 da manhã conversando com o Fabinho, aqui no privado. Então vamos lá, galera. Para começar, a Justiça, como eu disse, já marcou, tá? E ainda que aqui, desculpa, a gente colocamos aqui 27 de outubro, mas a informação correta é 27 de novembro, outubro já se foi. Então, está marcado o dia que poderá mudar
os rumos do futuro do futebol do Vasco. No dia 27 de novembro, foi a data escolhida pela Justiça do Rio de Janeiro para julgar o recurso da SAF, ou da Vasco SAF, após concessão de liminar na ação que permite ao clube associativo controlar o futebol do Vasco da Gama desde maio deste ano. Então, aquela liminar, bom, parece que agora já foi marcado o julgamento, aonde ali a ECAP está tentando retornar, tá? Está tentando voltar a controlar o futebol do Vasco. Eles têm um plano, o Vasco tem outro plano. O Vasco é, no caso aí, segundo que foi passado pela essa diretoria, que é valorizar, sabe, as ações do Vasco para depois vender. Só não se sabe até que ponto essa diretoria, ou pelo menos quem cerca essa diretoria, vai ter competência para fazer isso, principalmente, né, para gerar crise. Eles são péssimos, e já já nós vamos falar sobre isso, ou agora, tá? Porque, cara, essa imagem aqui, ou esse vídeo, viralizou demais nas redes sociais. Quando o Pedrinho apareceu, ainda não tinha o controle da SAF do Vasco, e ele não podia falar sobre questões, no caso ali, da Vasco da Gama SAF, porque existia um contrato de confidencialidade onde o Pedrinho ficava vedado de falar o que ele pensava ou aquilo que ele poderia até mesmo trazer para poder elucidar o torcedor. Bom, isso aqui viralizou demais, ó. E só para... Então, tudo bem. Só não sei se você entendeu. Existe uma confidencialidade. Daria para dizer, então, se a princípio estão cumprindo sim ou não? Não posso falar. Infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Perde, não posso falar. Aí, tá não vendo? Quero causar danos físicos na questão financeira, na pessoa física, perdão, e nem a instituição. Eu não sei se eu, sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso. E lá nas redes sociais, uma galera enorme começou a cobrar o Pedrinho, porque simplesmente aí o Pedrinho, que é presidente do Vasco, juntamente com os seus pares, todo mundo sumiu, ninguém fala nada. O Vasco, como eu disse no início desse vídeo, vem numa queda abissal e ninguém bota a cara para falar nada. E todo mundo quer saber se vai manter o Rafael Paiva, se vai mandar embora. Pelo jeito, eu acho que pelo jeito eu acho que vai manter, tá? E aí a grande questão são as críticas, porque, cara, a crítica faz parte de quem assume determinadas posições na vida. A crítica faz parte de quem tem uma responsabilidade, não só por si, mas por muitos. E se tratando do Vasco da Gama, que tem uma torcida de mais de 20 milhões de torcedores, se a gente for colocar aqui, no caso, Brasil afora, é claro que você vai ser criticado. O presidente do Vasco ele não é o primeiro e não será o último a ser criticado. Ele não é uma unanimidade. Ele não é um cara aqui que eu vou chegar e falar assim, não, o Pedrinho, ele jamais vai ser aqui pontuado pela torcida. Pelo contrário, cara. Ele está na alça de mira de mais de 20 milhões. E toda vez que ele, no caso, se desviar daquilo que o torcedor acha que ele tem que fazer como presidente, independente de qualquer coisa, ele vai ser criticado. Claro que tem pessoas que entendem, outras não entendem, e aqueles que pelo menos querem entender quando vão buscar o Pedrinho, simplesmente estão sendo bloqueados das suas redes sociais. E aí vem lá o Lucas Pedrosa e manda assim: aparentemente não se pode questionar um time que tem 2 vitórias em 12 partidas, não há previsão de venda, faz movimentos importantes e só informa a torcida através de nota oficial e recorte de vídeo. Não há satisfação sobre a venda do potencial construtivo. Não há perspectiva informada ao torcedor para 2025. Quantas perguntas a torcida gostaria de fazer ao presidente? Eu nunca ofendi qualquer dirigente, apenas questionei, porque é o meu papel. Me preocupo muito com a postura do presidente do clube do tamanho do Vasco, que não sabe lidar com o mínimo
que é dar explicação ou explicações à torcida. Não é para mim, não é para mim, não, é para a torcida. Jornalismo só é a ponta. Se não puxar o saco, é bloqueado. Constrangedor. Bom, isso daqui para mim não é nenhuma novidade, ser bloqueado. E parece que a grita do Pedrinho, ou pelo menos para o Pedrinho aparecer, foi muito grande. E tá aqui, ó, Zona Vasco. Acho que tem tudo a ver, né? Mas, no caso, uma zona mista, algo desse tipo. Mas eu acho que o trocadilho, nesse momento de Vasco da Gama, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O Pedrinho não vai botar a cara desde o vexame que foi a venda de ingressos para Vasco e Atlético Mineiro. Ele sumiu. Precisa explicar as contratações que fez na janela. Precisa explicar esse discurso de que não quer vender o Vasco barato, enquanto tem um bilionário com projetos sólidos do futebol pelo mundo interessado na SAF. Precisa explicar a manutenção de um treinador interino que claramente perdeu o grupo e tomou 3 goleadas nos últimos 6 jogos. Precisa explicar o trabalho do Marcelo Santana, precisa explicar as contratações do seu amigo Felipe, como ele está sendo avaliado, quem vai demitir o amigo do presidente. Pedrinho, você foi eleito presidente, não dono, você deve satisfação à torcida e aos sócios. O Vasco não é o seu joguinho do Brasfutebol. Rapaz, então, cara, isso tudo fez com que o Pedrinho começasse a bloquear algumas pessoas. E o interessante é que, as cobranças, principalmente no X, no Instagram, elas foram maciças no dia de domingo. O campo segue gritando. O campo segue gritando, se esgoelando, porque essa foi a frase do Marcelo Santana, que eles só contratariam quando o campo gritasse. Bom, parece que o campo já passou desse limite de gritar. Agora os caras já estão roucos, já estão se esgoelando. E o engraçado, rapaz, é que a grita foi tão grande, não só no campo, mas fora do campo, que o ator vascaíno Bruno Mazeu, ele teve em seu Instagram ali: alô, presidente, poderia pelo menos atender o telefone do Grego para ver qual é? Cara, o artista lá, Bruno Mazeu, que quase não se envolve, até ele já não está aguentando mais, porque parece sim que essa história do Grego é real. E quando eu falei que os caras tiveram aqui, que aquele lance de tirar fotozinha lá da orla de Copacabana, de tirar foto de braço cruzado, com a caravela ali, cara, aquilo não era de graça? Não era. Aí o cara começou a trocar ideia, a se comunicar: já eu vou trazer o Grego aqui. E bom, parece que muita gente ironizou, tá? Esse pedido aqui do Bruno Mazeu, já temendo também que ele seja bloqueado, como tá aqui, ó. Bruno Mazeu será mais um na lista de bloqueados. O Juninho Machão da Gama pegou e escreveu. E aqui, ó, está o Daniel Couto, que tem uma certa influência também no X, e mandou: avisei ontem, até o Bruno Mazeu tá implorando, coloca no gancho, Pedrinho. Então, quer dizer, parece que o Pedrinho tirou o telefone do gancho. Antigamente os telefones, principalmente convencionais, esses de linha, você tinha aquele que discava, né? Ele tinha um ganchozinho, você tirava do gancho, dava sempre ocupado para não poder atender a ligações incômodas. Hoje em dia, no celular, você consegue privar ou até bloquear, né? Bom, e bloquear com essa diretoria aí não é nada demais. E, bom, teve lá também, aqui, ó, o Nils Almirante. Assim como diversos perfis, também fomos removidos dos seguidores do presidente Pedro Paulo de Oliveira. Aparentemente é proibido cobrar transparência da atual gestão do Vasco da Gama. Vivemos em tempos sombrios. Porra, e também já não é de hoje, né? Cara, isso daqui, sobre bloquear, ou sobre pelo menos aí, né, ser removido, eu já sou há muito tempo. E tá aqui, ó, Pedrinho desbloqueia torcedores no Instagram. Bom, vamos ver se desbloqueia mesmo, né?
Vou ver se eu estou desbloqueado. Já começou a desbloquear a galera, porque quando você bloqueia a pessoa, você remove ela. Por isso que tem alguns que foram removidos e tá lá para seguir de volta, porque ele andou desbloqueando. Parece que ele se arrependeu, tá ligado? O nosso presidente, cara, ele tipo assim, ele é tão inseguro que ele toma uma atitude, de repente ali por um momento, cabeça quente, não para pensar, depois ele vai lá e volta atrás. Só que, será que eu vou ter esse perdão, essa anistia? Vamos ver, né? Instagram do presidente Pedrinho do Vasco. Pedrinho 77. De repente, né? Vai ser a boa. Não, ainda não foi a minha vez. Então é isso, entendeu? Isso aqui, pra mim, é normal. Eu acho até engraçado quando essas páginas aí começam a reclamar sobre isso. Mas parece que quem não está bloqueado aí é o Grego, pelo menos lá nas redes sociais do Zé Colmeia, do Fernando Lima, que teve ali falando com o Grego e diz assim, ó, foto da camisa da Força Jovem que estaria com o filho de Evangelos Marinax. Conversa de DM do Instagram foi publicada por Zé Colmeia e nela aparece a foto da camisa da Força Jovem. Será que os gregos e Edu Gaspar estariam dispostos a adquirir a SAF do Vasco da Gama? E essa conversa aqui, o Zé Colmeia teve falando lá em suas redes sociais e aí mandou um recado para o Pedrinho. É aquilo, cara. Bom, se existem realmente os gregos aí interessados no Vasco, e aqui é aquilo, quem tem que fazer ali a chamada due diligência para saber quem são, quais são as garantias, como vai ser esse contrato, é o Vasco da Gama, não somos nós. Agora, existe um cara que tem uma certa relevância, que comprou um clube inglês, que hoje esse clube está, pelo menos, disputando uma vaga de Champions League. Se o clube dele do coração da Grécia ganhou 7 títulos e ganhou uma Conferência League, sendo o primeiro time grego a ganhar uma competição ali, no caso, na Europa. Os times gregos, eu acho que nenhum nunca conseguiu. E aí esse cara tá de olho no Vasco da Gama? Quem somos nós, vivendo essa fase toda de dizer se o cara vai vir para cá para ser um John Textor, de repente, fazer um grande trabalho ou não. Pelo menos aonde ele passou, os clubes que ele vem ali trabalhando, o pior é o Rio Ave, mas também comprou o clube há pouco tempo, tá? Acho que não tem nenhum ano. Então, o Zé Colmeia chegou e falou assim, ó: filho do magnata grego com a camisa da Força Jovem. Miltiades Marinax, filho do magnata grego, que estaria interessado em adquirir a SAF do Vasco, mandou a foto de uma camisa da Força Jovem para Fernando Lima, logo após o término do jogo contra o Fortaleza. Vamos aqui ouvir o Zé Colmeia. Hoje eu não ia gravar nada não, mas eu acabei de receber do filho do Marinax, entendeu? Isso aqui, ó, isso aqui. Pode não representar nada para ninguém, mas isso aqui é um sinal de que ele tá ligado no Vasco, que ele tá querendo vir pro Vasco, e eu só quero uma coisa dessa diretoria, que tenha um amor pelo Vasco, responsabilidade. O cara tem mentalidade de vencedor, vocês devem agora, a partir disso aqui, procurar eles e dar uma resposta ao torcedor do Vasco. Isso aqui é um sinal, é só para vocês mostrarem para a torcida que vocês estão abertos realmente a negociar. Bota o valor que vocês querem, mas entre em contato, tá? Se quiser, fala comigo que eu te dou o caminho todinho. Agora, não engana o torcedor não, por favor, que a gente tá sofrido pra cacete. Como vocês mesmo falavam, a gente quer o Vasco de volta. Vai aqui, tá? Um beijo, Vasco é pra quem acredita. E nessa mensagem ali, bom, parece que ele estava falando, né? Vamos ver que o futuro nos reserva, ou que o futuro é isso mesmo, vamos ver que o futuro nos reserva. Então, cara, parece que os caras têm sim interesse no Vasco, já está trocando mensagem, já está curtindo ali, sabe, algumas mensagens de vascaínos, e agora está em contato aí com o Zé Colmeia, e tá até o Bruno Mazeu fazendo apelo, porque parece que quem está colocando também a boca no trombone é o Verrete, porque ele diz aqui, ó, que os olhos não sabem mentir. Não sei para quem que ele mandou essa, mas olha aqui, ó, ele mandou outra, tá? Nem sempre você precisa contar o seu lado da história. O tempo conta
E, cara, um tempo desse atrás, de falar no tempo, eu tive uma informação sobre o Verratti, que o Verratti, eu cheguei a falar isso em live, tá? Que o Verratti estaria insatisfeito, porque pessoas apertaram a mão do Verratti, não foi só uma não, tá? Mais de uma pessoa dessa diretoria tiveram com o Verratti, apertaram a mão dele, prometeram coisas a ele. Bom, e parece que os representantes do Verratti estavam ali procurando essas pessoas que apertaram a mão dele, e parece que os representantes do Verratti não tiveram retorno sobre a situação da renovação. Aquela entrevista lá para o Deplac, depois também para o Fred, lá para o Grupo Globo, não foi em vão. Existia sim já uma insatisfação, tanto que o Verratti fala, não depende mais de mim, só depende do presidente. Até então ele estava levando na vaselina, só que os dias estão passando, está se passando aí já basicamente esse período de promessa, estamos chegando no final do ano e o futuro do Verratti está indefinido. O Verratti ele tem uma cláusula que vai estender o seu contrato até 2025, mas pelo aquilo que me falaram, pelo aquilo que eu entendi, o Verratti queria se aposentar no Vasco. E outra coisa, aí você vê a queda de rendimento de alguns jogadores. Eu não sei até que ponto, como está aí o ambiente dentro do Vasco, também não estou querendo provocar nenhum tipo de animosidade, mas essa situação do contrato do Verratti, da renovação, prometeram coisas ao Verratti e agora estão ignorando os representantes do Verratti. E aí ele manda, ó, nem sempre você precisa contar o seu lado da história, o tempo conta. Será que isso tem a ver com apertar a mão, prometer e não cumprir? Será que tem a ver com essa queda de rendimento também do Pirata? Eu não sei, uma coisa eu sei, ele é uma das lideranças dessa equipe e ele é o capitão do Vasco da Gama. Você também não vai renovar com o cara se vai até o final de 25? O Vasco tem esse direito, mas eu acho que tem que chegar olhos nos olhos, né? Porque os olhos, segundo o Verratti, no post anterior, não sabem mentir. Vamos ver o que vai acontecer, mas fica mais esse ponto. E aí, né, cara, pra gente poder seguir aqui, vamos falar um pouco aqui também sobre quem fica de repente para 2025. E uma das maiores críticas é aí o jogador Maicon, principalmente. E, cara, ele já tinha, né? Ele já tinha dado um carrinho furado contra o Botafogo. Valeu, Léo? Você conseguiu fechar a tela? Pronto, trouxe de volta. Ele já tinha conseguido dar um carrinho furado contra o time lá do Botafogo, onde saiu o terceiro gol. E aqui, né, o Maicon, ele marca por distanciamento social. Ele não cola, porque ele sabe que se ele colar, ele vai tomar. Então ele quer marcar a distância para tentar ali ver o que vai acontecer. E no 1 contra 1, é isso daí, ó. E há um tempo desse atrás, tinha saído uma informação que o Maicon teria contrato até dezembro de 2025, poderia ser estendido até 2026. Ai, meu Deus do céu, e eu vou querer saber, é claro, da sua opinião, porque esse elenco parece que vai ter 11 dias até o próximo jogo, que é contra o Internacional. Então, o Rafael Paiva vai ter pelo menos 10 dias para destreinar esse elenco, porque quando o Vasco joga, parece que o Vasco não melhora quando fica esse tempo todo parado. E tem até também aí, sabe, uma matéria sobre isso. Toda vez que o Vasco para, o Vasco volta pior. É incrível, né? Das duas vitórias em 12 jogos. Vasco tem aproveitamento de rebaixamento na reta final do Brasileirão. E eu falei isso no meu vídeo de desabafo. Falei, rapaz, obrigado, Deus. Obrigado por ter, cara, porque o Vasco não atendeu as nossas orações, atendeu aquela do início do ano, quando o Vasco estava uma baranga e nós pedimos, Deus, não permita que o Vasco venha disputar de novo para não cair, porque se caso disputar, esse time cai, e cairia mesmo. E aí parece que Deus ouviu nossas orações, o Vasco conseguiu somar 43 pontos e agora precisa de uma vitória. E vai pegar pelo menos o Atlético Goianiense em casa. As contas que eu faço hoje é o Vasco somar 46 pontos. Dali para lá o que vier para mim é festa, tá ótimo, porque esse time já tá de férias mesmo. Então quer dizer, o Vasco hoje tem um desempenho nas últimas 12 rodadas de rebaixamento.
São 36 pontos disputados e o Vasco só ganhou 6. 30 pontos aí, praticamente, ficaram pelo caminho. Acho que o Vasco tem 2 vitórias e 4 empates. Então aí são 10 pontos de 36. É uma vergonha, né? 26 ficou por aí nas porradas que o Vasco tomou. E tá aqui, ó, os pendurados passam ilesos e o Vasco vai sem desfalques por cartão para poder enfrentar o Inter. Cara, grandes coisas. Parece que quando joga com time reserva, um cata-cata é melhor do que esse time aí, chamado os 11 iniciais do Vasco da Gama. Então, quer dizer, só para poder finalizar, como é que fica esse planejamento? Porque tá aqui, ó, 2025, terá início do Brasileirão no dia 29 de março. Já tá ali, já confirmado pela CBF, vai acontecer. Campeonato Carioca vai ser antecipado também e depois o Brasileiro. Léo, o que isso tem a ver com o Vasco? Irmão, planejamento. Com que time que vai pro Carioca? Com que time que vai, de repente, para a Sul-Americana? Com que está adiantando já o Brasileiro? Pode esperar. A Sul-Americana e a Libertadores também eles vão antecipar. Sabe por quê? Porque o ano que vem vai ter um Mundial e está arriscado ter Flu-C, né, Império do Mal e Botafogo. 3 times carioca num Super Mundial. Só não vai ter o Vasco. É. Todo mundo aí sendo campeão. Flu-C um ano passado, esse ano o Botafogo pode ser 2 vezes. E eu não vou nem falar dos caras lá da Gávea, tá ligado? Mas, tá bom, porra. Ó, tá certinho. Vocês estão fazendo um belíssimo trabalho aí há aproximadamente 24 anos. Olha, entra gente, sai gente, promessa em cima de promessas. E você, torcedor, fica como eu aí, ó. Chupando o dedo, porque se depender aí, rapaz, olha desses caras, e é aquela situação, né? E aí? Vende, não vende? Vamos acreditar? Vamos conseguir se recuperar? Temos um plano aí, sabe, de reestruturação financeira. E aí, será que o Vasco consegue, voltar aos seus tempos com essa diretoria? O que vocês acham aí das atitudes do Pedrinho quando é cobrado? Já não é a primeira vez não, tá? E detalhe, um anozinho aí ele vai fazer como presidente do Vasco. Será que aguenta essa pressão? Couro comendo? E ele deu sorte, tá? Esse elenco aí brigou para não cair, porque se é o ano passado, meu irmão, naquela pressão lá, do Ramon Dias, que tá salvando, só falta agora o Corinthians passar o Vasco, que olha, não demais, eu não duvido de mais nada, sabe? Mas quero saber da sua opinião sobre isso tudo aí. Vou meter o meu pé, esse vídeo já ficou grandão, mas eu tinha que te passar essas informações, e como eu disse, no sapatinho, tomei aqui um diazepam, meu irmão, um Rivotril, pra poder vir pra cá tranquilinho, entendeu? Porque, porra, cara, o Vasco, eu acho que ele consegue mexer com a nossa saúde, ele consegue nos tirar do sério. Tem uma coisa que me deixa puto, eu tava muito puto da vida, cara. Cara, se eu começar a lembrar, eu vou ficar puto de novo. Porque, porra, meu irmão, era só fazer o básico, sabe? Só jogar o feijão com arroz, disputar, ganha uma, perde outra, empata. A gente sabia que estaria em ritmo de férias, mas pelo menos ali honrando a camisa. Agora ficar tomando aí porrada atrás de porrada assim, a menor justificativa, presidente não fala, ninguém fala, ainda fica bloqueando o torcedor. Aí aparece um grego louco que quer comprar, também não troca uma ideia. A gente não sabe de porra nenhuma, é potencial construtivo, é ação. Rapaz, olha... Difícil, né? Vamos lá, pô. Continua. Vamos ver até onde vai isso daí. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. 10 dias, meu irmão. Mas será? Porque quando o futebol para, aí que eles aparecem, né? Eita delícia. Vamos ver o que o Vasco nos reserva para esses 10 dias de data FIFA. Beijo no coração. Tô metendo o meu pé. E eu fui que fui, galera.